Queria chamar o pastor Jader Borges. Nós, todo ano, a gente não estamos podendo ir, não é? A gente vai, levamos muitos professores nossos para aprendermos, seguimos uma escola muito boa, a escola da PEC. E nosso já conhecido pastor Jader, e duas pessoas eu gosto de escutar nos congressos da PEC. Ele e o doutor Adalto. O doutor Adalto fala sobre sinais do céu, né? E ele não pôde vir, mas já está com a passagem na mão, mas não pôde vir por causa da epidemia. Nós estamos aqui com o nosso querido pastor Jader, que Deus abençoe ele, vamos orar por ele, pela família dele. Senhor, muito obrigado, porque mais um ano nós estamos aqui, não estamos podendo ir, mas ele está vindo aqui conosco para nos ajudar, para continuar a ensinar pais a cuidar dos filhos. Muita dificuldade que nós estamos tendo hoje em dia, precisamos de uma orientação bíblica. Que Deus abençoe ele, a família dele, muita saúde, paz, prosperidade para o seu ministério. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Obrigado, meu irmão. Que bom estar aqui e eu me sinto à vontade nessa igreja, pelo pastor, sua esposa, sua família, por pessoas aqui desta igreja que eu já pude conhecer. Que bom que a gente está, mesmo nesse tempo de crise de pandemia, na casa de Deus. Nunca entre por aquelas portas levianamente, entre para adorar e servir. Eu sou pernambucano de nascimento, mas estou radicado em São Paulo há mais de 30 anos, de maneira que eu não sei mais o que é que eu sou. Mas de coração eu vou dizer uma coisa para vocês: eu queria ser maranhense. Até numa simplicidade, falo de coração para vocês algo. Sentir eu sinto é muito. Explicar, consigo não. Mas não tem coisa melhor do que poder dormir para acordar no Maranhão. Eu tenho tido parte do meu ministério escrevendo para pré-adolescentes e adolescentes. E assim, eu ando com esses livros, não lucro com eles, mas escrevo porque de um eu faço outro, e assim já estou numa série de livros. E aqui você pode ter opções para tirar seu filho do celular, opções para conversar com seus filhos. Aqui está uma série, A História de. É um texto bem curto e sempre com um desenho alusivo, de maneira que a imagem vai para a mente, a leitura vai para o coração e a história fica. Aqui está a história de um espinha, ou quem já teve espinha se lembra com dores até hoje. Mas a vida é tão rápida que alguém já disse: assim que termina o tempo das espinhas, começa o tempo das ruguinhas. É muito rápido. Mas aquela moça que estava apaixonada pelo rapaz, e o rapaz tomou a iniciativa de convidá-la para o namoro, para irem a uma lanchonete, e ali então ele ia pedir para namorar com ela. Aquela moça ficou tão contente que contou as horas e os minutos, mas no dia, quando ela acordou, tinha uma espinha no nariz. Já pensou? Que coisa, como é difícil ter uma espinha no nariz, na testa. Os adolescentes enfrentam muito a questão da autoimagem, mas cada vez mais eles estão sendo levados a ter uma perfeita imagem. Tem aumentado o número de meninas nos Estados Unidos querendo fazer plástica aos 15 anos de idade. Tem muita irmã aqui que está orando a Deus para colocar botox. Eu digo que vocês fiquem bonitas, mulheres, recursos são bem-vindos, mas já quero alertar vocês. Vocês que estão orando para colocar botox, vocês que estão bebendo detox, daqui a pouco nem durepox. Por isso que vocês devem investir no ser interior. E aqui então a gente trabalha a questão da autoimagem, que a vida é muito rápida. Aqui é a questão da autoridade, limites. Deus colocou pais para os filhos,
para que os pais saibam criá-los no temor do Senhor e com limites. A história de um cachorro é uma parábola moderna para que você veja como a sua casa está indo, e você pode ler esse livro com seu filho. A história de um ovo é sobre o pecado. Esse rapaz achou um ovo, achando que era o ovo de uma tucana, de uma galinha, de uma ave rara, mas era o ovo de uma cobra. E ele levou aquele ovo para casa, preparou todo o ambiente para aquele ovo vingar, e vingou. E aquela cobra cresceu, você não imagina. Então, se você quiser saber e trabalhar com seu filho questões também sobre cuidado com o pecado vai acabar com você, aqui está uma boa leitura também. Agora, eu queria indicar 2 livros que eu trouxe muito poucos, viu, gente? Dessa vez eu só trouxe uma bolsa. Aqui está uma história linda. Quer tirar seu filho do celular, do videogame? Leia com seu filho. Incentive a leitura. A editora Shed tem uma série de biografias, e biografias nos fazem bem. Biografia nós aprendemos o que é que vai acontecer. E agora? Como é que Deus usou essa pessoa? Se Deus usou essa pessoa, vai usar a minha vida também. Assim sendo, aqui está a história de Hudson Taylor. Sabe, Hudson Taylor foi um filho de um crente que quase se desviou. Pouco faltou para se desviar. Não queria mais ir para a igreja, ficava com vergonha da fé. O jovem Hudson Taylor, ele quase se desviou. Mas sabe o que aconteceu com ele? Deus teve misericórdia dele. E sabe o que Deus fez através dele? Deus impactou a China. E Deus pode impactar o Maranhão, Deus pode impactar o mundo através da vida da sua família e dos seus filhos. Está aqui para você também ler. Quer melhorar de Bíblia? Quer aprender mais? Quer conhecer melhor? Quer saber manejar bem a palavra da verdade? Aqui está um tesouro. Aqui você vai ter teologia concisa, porém prática. Você vai ter 48 temas doutrinários, bíblicos, maravilhosos. O que é que você pode fazer com isso? Você pode fazer sua hora devocional todo dia. Pega um capítulo do livro, confere nas Escrituras e cresce na graça e no conhecimento de Cristo. Então são esses aqui livros, tá certo? Os livros vão para o projeto Pequenos Passos, e daí a gente vai fazendo outros livros mais também. 3 desses da série são meus, os outros são de outros autores que recomendo. E pastor, eu estou assim numa situação difícil, pastor, lá em casa está tão difícil que eu mesmo estou latindo para economizar o cachorro. Eu quero dizer uma coisa para você, você pode dividir até Jesus voltar, tá bom? Então você pode fazer isso. Pastor, posso deixar aí perto do senhor? Pronto, obrigado, reverendo. Vocês sabem que presbiteriano considera o pastor reverendo, não é por título nem nada, mas é por um reconhecimento. Reverencie o trabalho que você faz. E o pastor Afonso é um homem de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, privilégio para mim estar aqui falando nessa manhã, e o tema do mês é família. E família é papai, mamãe, filhos. Tem uma série de estudos que vou pregar até em Fortaleza, assim que pudermos passar esse tempo mais de pandemia. Essa série de estudos é: pais precisam de paz, filhos precisam de paz. Repito, pais precisam de paz, filhos precisam de paz. E assim nós vamos fazer essa série ali. Nós vamos falar hoje sobre: e se a fé do seu filho virar fumaça? Será que você vai encontrar o seu filho no céu? Será que o seu filho vai para o céu? Será que seu filho já não está andando por aí de tal maneira que ele está se perdendo mais ainda? Que ele está perdido mais ainda? Filho de crente não é crente, é só filho de crente. E muitas vezes filho de crente cretino é. Você vai encontrar com seu filho no céu? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 cartas escritas por Paulo. Numa nós vamos pegar o princípio, o conceito. Na outra nós vamos estudar. Nós vamos abrir primeiramente em Filipenses, capítulo 2, versículos 15 e 16.
E eu vou pedir que você tenha papel e caneta. Crente deve andar com papel e caneta, não confiar na memória. Depois em casa eu tomo nota. Não vai ser a mesma coisa. Coloca papel e caneta na bolsa, no bolso, anda com papel e caneta. Depois eu pego na internet. É um recurso bom para quem não pôde ter vindo para o culto. Mas um culto presencial é tão bom, né, meus irmãos? E no ambiente todo e tudo. Então, eu peço que todos aqui tenham papel e caneta. Se você não trouxe, aí você vai rever a mensagem. Deve estar na plataforma da igreja. Você também pode indicar para as pessoas ouvirem essa mensagem. Eu não sei se está sendo transmitida na internet. Para você que está em casa, pega papel e caneta, pega a sua Bíblia. Deus abençoe você, querido, querida, em sua casa. Filipenses 2, 15 e 16. Por que você está nesse mundo? Para a glória de Deus. E para a glória de Deus você vai ser confrontado muitas vezes pela escuridão, pelas trevas, pelos ímpios. Por isso que aqui diz, para que vos torneis. Você vai desenvolver a sua salvação, a sua fé, você vai estudar mais, para que você se torne nesse projeto que Deus tem para você aqui, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, bem no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Mas como você e eu podemos viver bem no meio de uma geração pervertida e corrupta, sem nos tornarmos pervertidos e corruptos, sem nos contaminarmos, sem irmos com eles? Como isso é possível? Não na nossa força, não no nosso poder, não no nosso conhecimento, mas aqui começa o versículo 16 com um verbo que você deve cuidar muito bem dele. Aqui diz, preservando, priorizando, cuidando, lembrando, estudando, preservando. O salmista disse, trago no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Todas as vezes e quantas vezes foram as tentações que Jesus sofreu e enfrentou, ele respondeu com está escrito. Ele não só sabia o que estava escrito, aonde estava escrito, mas por que estava escrito e para que estava escrito. Preservando, verso 16, a palavra da vida, para que, lembre-se disso, vai chegar esse dia, o dia de Cristo. Caminhamos para Ele e Ele está vindo para a gente, esse grande dia. Para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, não corri atrás do vento, não corri por aí, não fui atrás do trio elétrico do modismo. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, mas já está morto nos seus delitos e pecados. Para que no dia de Cristo me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Valeu a pena ter vivido, valeu a pena ter glorificado ao Senhor em vida. Como é possível viver no meio dessa geração pervertida? Moças e rapazes aí da galera que estão me escutando, como é possível? Preservando a palavra da vida, esta palavra que dá vida. Agora nós vamos voltar algumas páginas e nós vamos adiantar algumas páginas, melhor dizendo, perdão, e nós vamos para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vou pedir aos que puderem que se coloquem de pé para ler a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, e nós vamos ler os 23 versículos que se seguem. O tema dessa mensagem é: o risco da fé do seu filho virá fumaça. Também o risco da sua fé virá fumaça. Para isso, vamos ver nas Escrituras como a fé não vira fumaça. O que vira fumaça foi prejuízo, queimou tudo. Nos diz a palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos,
por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, Colossenses, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e todo entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Chamo sua atenção para os versículos 9 e 10, para que você faça marcas na sua Bíblia sobre pleno, todo, pleno, todo. O Evangelho de Deus é para preencher toda a mente, todo o coração, nos dá toda a condição apologética. Continuando, verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A partir do versículo 15, o Novo Testamento ainda não estava escrito, mas os crentes preservavam a tradição cristã aprendida dos apóstolos. E assim é bem provável e possível que dos versos 15 ao verso 20 fosse uma forma credal, fosse um credo. Nós cremos assim, e continua valendo para a igreja. E agora vejam que credo bonito tem na passagem aqui que nós vamos ler, na palavra de Deus. Que credo para a gente crer e confessar e viver. Diz o versículo 15, sobre Jesus: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo, com Deus mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outroras éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor Deus, a palavra inspirada, ela é útil e penetrante, ela vem e perscruta, ela faz um scanner na vida da gente e mostra onde está a falha, o defeito, o buraco, o problema, onde estamos sendo de um caráter terrivelmente mau. Senhor, mas nós que não nos sustentamos em nós mesmos, pedimos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ajude-nos nesta manhã a entender para aplicar as Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu irmão e minha irmã. Quero fazer uma pergunta para todo mundo aqui.
Quem aqui tem orelhas? Eu quero ouvir, gente. Quem aqui tem orelhas, levante a mão. Que bom, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu olho e me divirto com as reações faciais de vocês mesmo com máscara. Porque essa é uma pergunta tão óbvia, gente, que chega a ser idiota. Quem aqui tem orelhas? É claro que todo mundo aqui tem orelhas. O problema dos crentes é que eles estão vindo para a igreja só com as orelhas. Jesus Cristo disse de maneira muito clara: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a nossa oração já começa dizendo: Senhor, eu não quero estar aqui só com as orelhas. Com as orelhas eu vou para todo canto. Eu quero estar aqui com os ouvidos, para que eu ouça, e em ouvindo, que essa palavra penetre no meu coração como boa semente e frutifique. O risco da fé do seu filho ou da sua fé virá fumaça. Sabe, uma coisa é frequentar a igreja. Até os bancos frequentam a igreja. Microfone frequenta a igreja. Bateria não sai daqui. Frequentar a igreja é uma coisa, crer é outra coisa. Você crê quase, então você quase está salvo. Só que quase salvo é totalmente perdido. Também minha irmã e meu irmão, saiba de uma coisa: é possível que as pessoas novas, crianças, até pré-adolescentes, venham à igreja, porque vêm com você, porque faz parte da rotina da vida de casa vir para a igreja. É possível que crianças, pré-adolescentes, iniciantes na adolescência, venham à igreja, mas está se tornando difícil que essas pessoas fiquem na igreja. Há uma estatística muito séria nos Estados Unidos de que já pré-adolescentes não querem mais vir para a igreja. Há uma estatística nos Estados Unidos que estima-se que muitos grupos evangélicos estão sofrendo já a debandada dos pré-adolescentes e dos adolescentes entre 40% a 50%. É como se você pegasse a classe dos seus alunos da escola bíblica dominical, de 8 anos, 9 anos, 7 anos, é quase isso, e colocassem eles um ao lado do outro, e você os nominasse da seguinte maneira, numerando: 1, 2, 1, 2, 1, 2, colocasse ombreados os seus alunos. Aos 15 anos, por aí, os 1 ficariam na igreja, os 2 iriam embora. Nós não podemos perder os nossos filhos. E filho de crente, quando vai para o mundo, o diabo não perde a oportunidade. Ataca, agarra, acaba. Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos diz o real momento e situação de que a igreja vive no seu tempo, em todo o tempo. E esses são tempos maus. Bem no meio de uma geração pervertida e corrupta. Só que hoje a perversão chega na sua casa. Antes as pessoas tinham que sair de casa para buscar perversão. Hoje, através de um aparelho como este, hoje através de muitas plataformas, a perversidade que perverte e rapidamente corrompe, chega para as nossas casas. Pastor Afonso, eu estava lendo a história de um menino de 9 anos que não estava mais conseguindo dormir. Um menino de 9 anos que precisou de atendimento psiquiátrico. Isso não combina psiquiatria com infância. Mas esse garoto precisou de atendimento psiquiátrico porque ele estava viciado em pornografia. Não conseguia mais dormir. Filipenses 2,15, vocês estão bem no meio de uma geração pervertida e corrupta. A corrupção no tempo que você, que já passou dos 40 e 50, que sempre existiu, era mais escondida, era mais velada, hoje está às portas e também entrando por nossas portas. Por favor, tome nota disso. Conscientize-se disso. Conscientize-se de 3 coisas. Tome consciência de 3 coisas, moça, rapaz, senhor, senhora. Em primeiro lugar,
a fé cristã está acabando. A fé cristã está acabando. A fé genuína, bíblica, histórica, a fé que o pecador vem arrependido e muda, a pregação do evangelho genuíno. Hoje a igreja está virando clube, hoje a igreja está virando ponto de encontro, hoje a igreja está virando qualquer coisa, menos a guardiã da verdade de Deus, a coluna de Deus. A fé cristã já influenciou muito mais a sociedade maranhense. As pessoas tinham pelo menos uma ética cristã, um comportamento cristão, por herança adquirida por influência cristã no Maranhão. Hoje não. Já viu os rostos das pessoas? Eu estou vendo como vocês maranhenses têm dirigido no trânsito. O trânsito de vocês tem sido motivo de muita consagração e oração para mim. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, se for agora a última avenida que eu ando nessa cidade. Que trânsito é esse, gente? Mas estamos muito arrogantes, muito prepotentes, muito cheios de nós mesmos. Não tem mais respeito, não tem mais consideração. Você e eu fomos educados, eu vou chamar para a minha geração, a dar bom dia, boa tarde, boa noite. A tratar pessoas de mais idade de sim, senhor. E quando a pessoa fazia uma pergunta para a gente que a gente não sabia, a gente respondia, não, senhor, não, senhora. Quando alguém fazia alguma gentileza para a gente dizia o quê? Só os mais velhos responderam, gente. Obrigado. Mas hoje, os adolescentes passam por você como se você não existisse. E se você não sair da frente, eles atropelam. Esses são os dias difíceis. Por quê? Porque já houve corrupção de valores, corrupção de princípios. Muitos aqui são de um tempo em que o casamento era honrado. Eu empenhei a minha honra no casamento. Você promete estar casado com ela, com ele, na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade, até que a morte separe? Sim, eu prometo. Havia a honra. Hoje tem pessoas que já estão aí no 4º, 5º casamento. Eu fico imaginando o dia que vai ter o casamento de Fábio Júnior com Gretchen. Só pode ser. As pessoas estão fazendo isso. Casamento virou trocar de camisa. Estava casado com aquele, casado com aquela. E as crianças ficam assim, sem saber agora quem é o novo pai, quem é a nova mãe. Corromperam o casamento. Corromperam as escolas. Corromperam o respeito pelos professores. Quem aqui é de um tempo, pastor Afonso, eu pensei que eu nunca ia falar isso na minha vida, quando eu ouvia meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó falarem no meu tempo, mas agora estou eu me pegando falando no meu tempo. Quem aqui é de um tempo em que quando o professor entrava na sala de aula ficava de pé? Quem aqui ousava confrontar o professor na sala de aula? Não é verdade? Eu sou de um tempo em que o meu pai e a minha mãe só falavam comigo uma única vez. E muitas vezes não precisavam nem falar, bastavam só. Aqui também com vocês era assim? Dona Alzira, uma pernambucanazinha desse tamanho. Quando Dona Alzira envergava a sobrancelha direita para o meu lado, eu me tremia todo. Meus pais só falavam comigo uma vez e pronto. E muitas vezes só era um olhar. Mas a coisa foi corrompida, a coisa foi pervertida. Hoje se vive a geração dos pais mais obedientes da história. O filho só fala uma vez e o pai obedece. A filha só fala uma vez e a mãe baixa a cabeça encurvada. Muitas vezes o filho não precisa nem falar, só baixa o filho. Perversão, corrupção. Mas seu filho, sua menina, seu menino está indo pela mesma direção, pelo mesmo caminho, porque vocês não estão cuidando. Vocês só estão frequentando a igreja como os bancos. Primeira informação, a fé cristã está acabando na sua influência. Segunda informação, vivemos hoje em um mundo pós-cristão.
Vivemos hoje em um mundo pós-cristão. Em toda parte o cristianismo também está sendo deixado de lado, ridicularizado. Tem gente fazendo graça e comédia com Jesus, com a ceia do Senhor. Tem gente rindo do Evangelho. Se um rapaz e uma moça na escola disser que é crente, vão ridicularizá-lo, por quê? Porque é um pós-cristianismo. Já vimos que a fé cristã está acabando. Já vimos que vivemos num mundo pós-cristão. Terceiro lugar, vivemos numa sociedade anticristã. Vivemos numa sociedade anticristã. Falem de tudo, podem tudo. Se você falar de Cristo, você pode responder um processo. Professores cristãos não podem mais falar nada sobre a sua fé. Professores cristãos não podem sequer mencionar que Deus criou o mundo, senão podem perder o seu emprego. E isso tem trazido 3 efeitos que são desgraçadores, formadores de desgraças em casa. Isso tem trazido o secularismo. Hoje todo mundo está bem secularizado, só pensa para o momento, para o presente século, pela carteira, de tal modo ganhar mais, ser mais, acontecer mais, fazer mais. Não tem tempo para Deus. Hoje não tem quase diferença de crente para incrédulo, nos mesmos valores, nos mesmos alvos. Estamos secularizados, ou seja, dominados pelo presente século. Ninguém sabe mais criar nada. Ninguém sabe mais valorizar nada, ninguém mais lê nada. Uma geração de robôs. Já viram as músicas? Antigamente música tinha poema, música tinha sentido, música era tão bonita. Antigamente tinha mais romantismo. Por exemplo, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras. Pastor, é assim que a gente pega crente ouvindo música mundana. É assim que a gente pega crente ouvindo música mundana. Mas, gente, tem coisa mais bonita do que isso. Como é grande o meu amor por você. Agora as músicas de hoje são chu chu che 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 chu. Oh, que letra maravilhosa. Não diz nada. Cultura, arte, tudo corrompido, tudo perdido. Ah, que coisa, que rapaz não sabe mais se aproximar de uma moça, passeando pelo calçadão da praia de São Luís, e a moça dizer assim: olha como a lua está linda. A lua não é nada comparada com você, minha linda. Aí a moça quer ouvir algum agrado do rapaz. Olha como a lua está linda. Ué, já anoiteceu porque passou o dia com a cara enfiada no celular. Meus queridos, secularismo, materialismo consumista. Materialismo consumista. Vivemos para a matéria, vivemos para adquirir. Somos a geração que mais ganha dinheiro e a geração que mais endividada está. Quer uma prova de que você é consumista? Dê uma olhada em quantos celulares você tem na sua casa que não valem mais, não usam mais. Encheu uma gaveta já. E você compra um celular hoje, já está de olho no de amanhã. Eu sou de um tempo em que eu acho que eu tinha 2 camisas e 2 calças. E era feliz e não sabia. Hoje tem muito menino, menina de 14, 15 anos que abre o seu closet dentro do seu quarto e diz assim: não tem o que vestir. Parece uma sucursal da CIA, está tudo lá. Eu sou de um tempo em que o tênis passava de ano comigo. Para o outro ano, para o outro ano. Eu usei quichute. Quem aqui usou quichute? Ô tênis bom quichute. Bom e barato. O que era quichute? Lona, couro e chulé. Isso era o quichute. E a gente amarrava o quichute, vinha até o joelho. Amarrando assim, dando voltas. Hoje, se você comprar um quichute para o seu filho, se você encontrar, veja lá que chute você vai levar na canela.
só quer do mais caro, do melhor e tudo mais. Lembra-se da casa da sua avó? Como era simples, mas não tinha ambiente melhor do que a casa da sua avó. Eu me lembro da casa da minha avó. Tinha uma mesa grande, um bolo de fubá em cima, café passado, um fogão, um móvel para guardar algumas panelas, uma geladeira Kelvinator com um pinguim em cima. Hoje, você entra num apartamento do seu filho e da sua filha, só pode entrar um, de tanta gaveta, de tanto isso, depois que inventaram um Polishop. Tem de tudo naquelas gavetas, máquina de descascar batatas a laser. Tem de tudo. Mas quem tinha mais tranquilidade em ambiente? Nós temos sido consumistas, materialistas. Efeito disso também é que nós também temos nos tornado hedonistas. Vivemos pelo prazer, vivemos para o prazer. Hedonismo. Sabia que só os adolescentes nos Estados Unidos mobilizam e movimentam trilhões de dólares? Você não pegava dinheiro, você não ganhava dinheiro, ganhava pouco dinheiro. E seu pai ainda dizia assim, cuidado como vai gastar. E você tinha o seu dinheirinho ali para o lanche. Hoje o adolescente olha para você com cara de caixa automático. Uma geração consumista, uma geração hedonista. Você, quando era menino e menina, você ganhava presente 2 vezes por ano. Você ganhava presente no seu aniversário e ganhava presente no... Muito obrigado. 2 vezes por ano você ganhava presente. Mas como você brincava bem. Como você amava os seus brinquedos, guardava os seus brinquedos, não é verdade? Se você tivesse nascido no dia de Natal, o problema é seu, só ganhava um presente. Mas aquelas suas bonecas, elas foram suas amigas. Aquele seu carrinho era tão querido. Eu sou campeão mundial de passagem de marchas de carrinho. Teve um torneio, eu me inscrevi e fui o único participante. Mas eu passava as marchas no carrinho. Eu brincava a tarde toda. Casimiro de Abreu, ele tem uma poesia chamada Meus 8 Anos, que começa dizendo, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Hoje seria da minha infância perdida. Hoje meninos e meninas não têm mais infância, são adultizados. Estão vivendo por aqui. Como é que você vai fazer para que a fé do seu filho não vire fumaça? O que estava acontecendo na cidade de Colossos? Na cidade de Colossos veio uma infiltração. Foi isso que veio. Veio uma infiltração, foi vindo, foi chegando, foi se instalando. Infiltração em qualquer construção, infiltração em qualquer edificação, infiltração em qualquer parede, infiltração na sua casa vai trazer prejuízo. Infiltração não deixa de trabalhar para enfraquecer. Será que entrou infiltração na sua casa? Será que o mundanismo, o hedonismo, o materialismo, o consumismo, o filiocentrismo entrou na sua casa e dominou a sua casa? Lá em Colossos entrou uma heresia para diminuir Cristo. Para dizer que Cristo, ele era. Sabe, falsos mestres trouxeram para a igreja de Colossos uma ideia de que Cristo não era humano. Cristo era uma junção e coleção de aeons. Isso mesmo que você ouviu, quase as vogais, não é? Aeons. Uma palavra só. Mas o que seria um aeon? Um aeon seria uma micropartícula. E Jesus era uma reunião de aeons. De maneira que quem olhasse para Cristo, aquela junção de aeons, dava a ideia de que era um corpo humano, mas não era. Era só partículas. Se você tangesse, não pegava nada, não apalpava ninguém.
Já viram aquelas nuvens de mosquitos, que se você olha, parece que tem alguma forma? Era mais ou menos essa ideia. Jesus não era humano. Jesus tinha aeões mais escurinhos aqui, que dava a impressão de que era sobrancelha. Jesus tinha aeões aqui, que parecia que ele tinha narinas. Uns aeões mais róseos, carnudos, assim, dando a aparência de que ele tinha lábios. Mas era só fumaça. Quem crê nesse Cristo, crê em fumaça. A fé vira fumaça. Para os falsos mestres que entraram com essa ideia na igreja de Colossos, Cristo não seria humano. Se ele não seria humano, ele não é o Filho de Deus. Se ele não é o Filho de Deus, ele não encarnou como o Verbo eterno. Se ele não é humano, ele não morreu na cruz por nossos pecados. Estão vendo a sequência perigosa de uma infiltração, de uma ideia? Era isso que Cristo era para eles. Só uma ideia. Só uma ideia. Os falsos mestres trouxeram isso para dentro da igreja. Por isso que Paulo diz aqui, no versículo de número 15, ele, Jesus, que nasceu em Belém, aquele que foi chamado de o Nazareno, aquele que foi chamado de o Galileu, aquele que, como disse o apóstolo João, nossas mãos tocaram nele, nós ouvimos a sua voz, ele é o Filho de Deus. Mas aquele judeu que aprendeu carpintaria, que andou pela Palestina, ele é mais do que tão somente alguém. Ele é o Filho de Deus. E ele é muito mais do que alguém ou uma ideia. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ao ponto que ele diz, quem me vê a mim, vê ao Pai. Aqui a palavra que aparece no versículo 15 ainda diz que ele é o primogênito de toda a criação. Não quer dizer que ele é o primeiro criado, jamais. A ideia aqui é tão somente essa. Ele é o dono de tudo. Como ele é o filho, ele é assim conhecido, o seu filho é o seu herdeiro, não é? Digamos que você tem uma fazenda e um filho único, quem é que tem prioridade para herdar aquela fazenda? É o seu filho. Então, como Jesus, ele é conhecido e como encarnou aqui e é chamado de o Filho de Deus, ele é o herdeiro de toda a criação. Aí está lá um garoto, filho de um fazendeiro goiano, rico, diz assim, está vendo aquela fazenda? É minha. Está vendo aquela boiada? Também é minha. Está vendo aquele jatinho? É meu. Então, um garoto, filho de um fazendeiro goiano, dizendo, é meu, eu sou o primogênito de tudo isso, eu tenho o direito de tudo isso. Mas só Jesus diz assim, está vendo Júpiter? Está vendo Vênus? Está vendo o Sol? Está vendo a Lua? É tudo meu. Está vendo o mar? É meu. Está vendo aqueles bois todos que você achava que era seu? É tudo meu. Ele é o dono de toda a criação. Este é Jesus. Este é Jesus e o seu nome é maravilhoso. Agora, para que seu filho não creia numa ideia, ele deve crer em Cristo. E como é que seu filho deve ser? Deve crer em Cristo. Está aqui a partir do versículo 3. Nós damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por todos vós, desde que nós ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Não tenha fé em você mesmo, não tenha fé no sistema, não tenha fé nas suas posses, tenha fé em Jesus Cristo. Em nada eu ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Com Jesus eu posso viver, e com Jesus eu posso morrer. Confesso que Ele veio em carne, habitou entre os homens, e também confesso que, como João disse, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Confesso que quando ele disse, quem me vê a mim, vê ao Pai, é porque ele é um com Deus, ele é um como Deus. Confesso que ele é poderoso e tem poder para dizer, eu te mando, levanta-te. Confesso que ele é poderoso para dizer assim, estás curado da tua lepra.
porque dos seus lábios extravasaram graça. Ou você apresenta o Jesus dos evangelhos para o seu filho crer no Jesus dos evangelhos, ou seu filho vai desistir da fé porque ele só crê numa ideia. Está cheio de falsas ideias por aí sobre Cristo. Está cheio de falsos encontros por aí em nome de Cristo. Quem foi que introduziu isso na igreja de Colossos? Essas heresias todas, essas bobagens todas, os falsos mestres. Mas cuidado, muito cuidado. Eles são falsos, mas eles são mestres. Eles sabem passar falsidade com maestria e cativa. Tem tanto jovem indo por aí atrás. Não, estou frequentando agora um grupo assim que pode tudo, sabe, pastor? É um grupo tão bom. Eu era pastor no Recife, já estou me dirigindo para o final. Eu era pastor no Recife. Eu comecei a ver que tinha um garoto que cada semana ele vinha diferente, mudado, mundano. Diferente, mudado, mundano. Jeito de andar, jeito de falar, jeito de vestir, bem característico, com grupos bem mundanizados. Chamei para uma conversa: meu filho, o que está acontecendo com você, que eu estou vendo que você está se afastando? Não, pastor, estou usando tudo aqui, falando desse jeito, é para eu me identificar com o pessoal que eu curto, que eu ando. Isso é mesmo, mas eu estou vendo você ir para o lado deles, eu não estou vendo eles virem com você para cá. Não, reverendo, é porque tem que ser assim mesmo, sabe? A gente tem que agir assim, falar assim, viver assim, se comportar assim, para ver se a gente conquista. Mas quem é que está sendo conquistado aqui é você, cada vez mais, cada semana mais. Meu filho, cuidado, não faça isso, mostrei na palavra. Aí ele falou para mim: ah, pastor, mas se for para viver assim como o senhor diz, não dá não. Pastor, o senhor tem que ser mente aberta. Ô pastor, mente aberta, pastor. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tinha um colega na 8ª série, chamado Bianô. Bianô era doidinho da cabeça. Bianô ia, fazia, acontecia, corria atrás do vento para ver se enchia as veias de vazio. Bianô ia para cá, Bianô era tão mente aberta, mas tão mente aberta, que quando foi um dia o cérebro dele fugiu. Olhe, querido, querida, para que você não vá por aí, para que você tenha vida e para que você demonstre que tem vida, tenha fé em Cristo Jesus. Versículo 5 diz: mantenha a sua esperança. Seu lugar não é aqui, aqui você é peregrino, aqui você está de passagem, logo daqui a pouco o tempo passa. Pode perguntar para os que estão aqui com mais idade do que você, se parece que não foi ontem que eles tinham a sua idade. E parece que a gente dormiu e acordou, e quando a gente foi ver, a gente já estava com cabelos brancos, rugas. É assim. A vida é como um sopro. Não se iluda com você, não se iluda com as propostas desse mundo, não vá pelo hedonismo, não vá pelo materialismo, não vá pelo secularismo, siga a Jesus Cristo. Cada dia você deve lembrar que você tem uma esperança. Mas se você não lembrar que você tem uma esperança, então aconselho você a pensar que cada dia você tem uma desesperança. Cada dia com esperança nós haveremos de ver o Filho de Deus vir com poder, majestade e glória e nos chamará pelo nome. Mas quem está investindo em cada dia com desesperança, se prepare para o desespero. Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. E na Divina Comédia, Dante Alighieri, ele escreve sobre os ciclos do inferno. E os ciclos do inferno vão só descendo, e lá estão todos aqueles no inferno. Cada situação pior do que a outra. E Dante Alighieri, no seu conto, A Divina Comédia, uma obra de arte escrita, ele conta que as almas dos que morreram estão agora na beira de um rio, esperando a barca vir buscá-los para o inferno. As almas vindo buscá-las para o inferno. E ali então, no momento de pavor e de horror, escuta-se, naquele silêncio tenebroso, as remadas do barqueiro Coronte, vindo buscar as almas. Splash, 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 splash.
Coronte para a barca e as almas entram na barca para irem para o inferno. E agora estão indo para o inferno. E chega um momento, então, na história da Divina Comédia, em que existe um arco. E quando aquele barco passa por baixo daquele arco, Coronte aponta para o arco, onde dá para ler do lado de cá. E está escrito: ó vós que passais por este arco, perdeis toda a esperança. Quem passar por esse arco, perca toda a esperança. Você está aguardando a esperança da volta de Cristo? Ele vai voltar. O pastor Afonso deixou bem claro que nós estamos aqui, já sentindo os efeitos e sinais da volta de Cristo. Versículo 5 diz para mim e para você aqui: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, não espere nada daqui, não invista sua vida aqui, não faça daqui o seu sonho. O sonho acorda e vai trazer decepção para você. Você vai sonhar e acordar no inferno. Mantenha a sua esperança, dizendo: quando Jesus voltar, haverei de vê-lo como Ele é, e estarei para sempre com Ele. Agora, como vem esta fé? Está aqui. Antes, versículo 5, ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Professores de escola bíblica dominical ensinem o Evangelho. Professores de jovens ensinem o Evangelho. Professores de adultos e de idosos ensinem o Evangelho. Igreja Maranata, pregue o Evangelho. Não tem outra coisa que substitua o Evangelho, só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. O justo viverá por fé no Evangelho, no que está escrito, é a verdade. O texto continua no versículo 6, que chegou até vós. Que privilégio ter uma igreja para vir, uma reunião para participar, uma Bíblia para abrir, um sermão para ouvir, e o consolo e conforto das Escrituras para viver. Tem um colega meu que ele é missionário num país onde a fé cristã é proibida, tudo fechado. Aí ele foi falar de Cristo para um amigo que ele fez, que ele conseguiu fazer a amizade, e quando aquele amigo se interessou por ouvir o Evangelho, eles pegaram um carro, viajaram até o deserto, viajaram 300 quilômetros para ir, depois 300 para voltar. Levaram tudo na mochila para entrar deserto adentro, para quando eles chegarem num local bem distante, no deserto, o amigo olhar para todo canto, não ver ninguém e dizer assim: pode me falar de Cristo. Aqui nós podemos vir para a igreja em questão de minutos. Aqui está dizendo ouvir o Evangelho, chegou até vós o Evangelho, como também todo mundo está produzindo fruto. Versículo 6, eu peço que vocês grifem na Bíblia de vocês 2 acontecimentos que devem acontecer na sua vida e nesta igreja. Ouvistes e entendestes. Ouvistes e entendestes. Está aqui no versículo 6. Chegou até vós, está produzindo frutos, está crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos nos aprofundar mais na palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus. Assim vai sendo. Quem crê no Evangelho, crê no Cristo certo. A fé não vira fumaça, a fé cria raízes. A fé cria esperança. A fé cria ânimo. A fé cria convicção. Na verdade, a definição de fé em Hebreus 11 é essa: a fé é a certeza e ela é a convicção. Agora, quem crê numa ideia, quem vai com falsos mestres, quem vai com a turma, se tem gente colocando coisas na sua cabeça, moça, rapaz, menino, menina, e você está indo com eles, a fé de vocês vai virar fumaça. Virar fumaça significa que pegou fogo, prejuízo. Vocês não irão para o céu, vocês irão para o inferno. Mas nesse dia da graça de Deus, Deus é tão bom, que Deus nos traz essa lembrança desse texto. Agora, por favor, professores, façam essa garotada toda entender. Deem as melhores aulas, preparem as melhores aulas, para que eles escutem, eles entendam, e eles possam um dia afirmar como Paulo. Paulo, quando estava partindo para a eternidade, Paulo disse: eu sei que o tempo da minha partida é chegado.
Combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda de Cristo. Eu quero dar uma boa notícia para vocês. Por graça de Deus, maranhenses também terão acesso à coroa da justiça. Por graça de Deus, jovens maranhenses também receberão naquele grande dia o convite, a fala de Jesus dizendo: venham, vocês venceram porque eu venci para vocês. Vamos encerrar cantando um cântico da minha parte. Nós cantamos tantos cânticos, nós não sabemos os cânticos, as histórias deles. Mas deixe-me falar para vocês sobre Jenergan, Dennis Jenergan. Dennis Jenergan era filho de crente, mas ele era muito inibido, muito tímido. Até mesmo os rapazes da igreja, maus com ele, começavam a ridicularizá-lo, fazer bullying com Dennis Jenergan. Na escola, no colégio, ele sempre era aquele que apanhava, ele sempre era aquele que era ridicularizado. Chamavam Dennis Jenergan de mulherzinha. E aquilo tudo foi entrando tanto na cabeça dele que ele achou que ele era mulherzinha. E Dennis Jenergan então entrega sua vida à homossexualidade. E ele vai longe na homossexualidade. Dennis, ele agora está com um, com outro, por ali e tal. Ele assume um alto grau na sua dependência da homossexualidade. Mas vem a tristeza, vem a dor, vem o desespero. E um dia Dennis Jenergan chega em casa e diz: eu vou morrer. Abre os bicos do fogão e ali começa a exalar gás. Gás, gás, gás. E ele está deitado no assoalho, só esperando a hora de morrer, de tão desesperado que ele está. Eu quero morrer, disse Dennis Jenergan. Mas o que acontece com aquele rapaz é que ele escuta no fundo do seu coração, porque ele frequentava a igreja, porque ele, quando garoto, ouvira o Evangelho, ele fora à classe de escola dominical, ele ouvira o Evangelho, e naquele momento de grande crise ele escuta: você quer morrer, você está preparado para a eternidade? Ele toma um susto tão grande. Ele diz: eu estou pronto para morrer, mas não estou pronto para a eternidade. Se eu for para a eternidade, eu não irei para onde Deus diz que os salvos vão, eu vou para onde os perdidos vão. E no encontro de jovens ele se encontra com Deus, entrega a sua vida a Deus. Mas quando ele estava lá bem loucão, bem doidão, um amigo dele crente disse: Dennis, Deus te ama, Dennis, e tu irás compor muitos hinos para Deus. Ele até com raiva disse: que é isso? Não quero nada com Deus não, eu nem sei tocar, nem sei nada, não quero nada com Deus. Mas quando convertido, aquele menino que tinha um talento natural, ele começa a compor. E uma das suas mais marcantes composições é agradecer a salvação. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e revivi. Eu seguia por aí, agora eu sigo a Cristo. Ó Deus, eu te agradeço por tudo que tens feito. E eu te agradeço por tudo que vais fazer. Mas eu te agradeço por me libertar e salvar. Eu te agradeço por Jesus ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço. Isso não é fé que vira fumaça, isso é fé que firma. Moça, rapaz, vamos nos colocar de pé, vamos todos nos colocar de pé. E vamos agradecer a Jesus. Se você crê no Jesus dos Evangelhos, se você estava andando por aí, se você estava iludido com esse mundo, se você estava cheio de egoísmo, desista de você e encha-se do Espírito. E assim você vai ser instruído na palavra e vai instruir a outros e vai dizer: eu vou chegar em casa, eu vou para o céu por tudo que tens feito. Cantemos ao Senhor. Cante agradecendo ao Senhor.
com todo meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos levantar as mãos para o céu. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora e para sempre conosco. Digam amém. Deus abençoe.